Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. E também está no ar a Escola Bereana Online. Mais uma vez, o crente docente, a Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, a ADVEC, fazendo essa dobradinha aqui de ministrações das lições que nós estamos aqui tendo de respeito à maturidade cristã. E estamos fechando o trimestre dessa revista, que tiveram ministrações maravilhosas para nossas vidas, tratando sobre maturidade. E hoje uma lição importante tratando sobre o discipulado e a maturidade. Você quer entender como o cristão maduro entende a sua responsabilidade de ser um discipulador e de também ser um discípulo de Cristo? Aguarde um pouquinho aí, já eu vou chamar o nosso professor convidado para poder estar encerrando esse trimestre aqui na Escola Bereana e também no nosso CDcast do Crente Docente. Eu quero pedir para você que nos acompanha, você que está aqui nos nossos canais, você que está nos acompanhando, você que está estudando, você que está fazendo o seu devocional, ou você que vai ministrar essa lição em algum lugar, vai gravar uma lição também sobre a lição de número 13, eu quero pedir para você, primeira coisa, você precisa curtir esse vídeo. É importante você curtir, porque você está sinalizando aqui a tua participação. Também é necessário que você faça um comentário para que você dê relevância a esse conteúdo e esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas que têm ligação ou interesse por ele. Eu não posso deixar também de pedir para você que você se inscreva em nossos canais no youtube.com/ebdeiradevec e também no youtube.com/crente docente. Não sei qual canal que você está, mas eu peço para que você se inscreva nos dois canais, tanto do Crente Docente quanto da EBD ADVEC, para você ficar por dentro das nossas novidades, das nossas ministrações, para poder edificar a sua vida, para que você possa elevar o seu nível de maturidade cristã e, obviamente, ser aí um instrumento de Deus para o desenvolvimento do reino aqui nessa terra. Sem mais delongas, eu quero chamar para estar conosco o professor Emanuel Felipe. Como eu digo, você que está no chat, você que está aqui nos acompanhando, receba, deixando a sua mensagem. Seja bem-vindo, Felipe. Olá, queridos, paz de Cristo, saudações também do Crente Docente. Quero agradecer aí a oportunidade, o pastor Edvanei Fernandes, juntamente com o pastor Ronaldo, que são instrumentos de Deus, sempre tem nos dado a oportunidade, e é uma honra ministrar essa lição aqui de fechamento do trimestre. Esse trimestre que foi extremamente abençoado, tivemos lições assim importantíssimas e lições muito práticas para a nossa vida cristã. Eu quero agradecer a oportunidade e vamos lá tocar o barco. Amém. Vou estar orando aqui e, Amém. Na sequência, vocês vão ficar com o professor Emanuel Felipe ministrando a lição de número 13, o discipulado e a maturidade. Pai querido, Pai amado, Senhor, nós queremos louvar o Teu nome, queremos engrandecer, dizer, Senhor, que Tu és digno de honra, de glória, de louvor, de adoração e que estamos aqui rendidos a Ti, para ouvir a Tua voz por intermédio dessa aula e que Tu venha falar aos nossos corações aquilo que Tu tens preparado para semear em nós, que sejamos terrenos férteis para receber a Tua palavra e que venhamos também praticá-la para poder cumprir aquilo que Tu tem determinado para nós. Abençoa a vida do professor Emanuel Felipe, que ele possa ser canal da Tua voz, da Tua mensagem aqui neste momento, nesta ministração. É o que eu oro a Ti e desde já te agradeço em o nome de Jesus. Amém. Felipe, Deus abençoe, uma Amém. ótima aula e vamos nessa. Vamos lá, queridos. Vamos falar hoje sobre um assunto extremamente importante. Eu julgo que seja um dos assuntos mais importantes da vida cristã, que é discipulado, que eu sempre falo que é a causa de estarmos aqui. Não poderíamos ter outro motivo de estarmos aqui nessa terra, a não ser fazer discípulos, ganhar almas para Cristo, sermos verdadeiramente representantes do reino de Deus aqui nessa terra. E
Vejamos que isso está intimamente ligado à maturidade com o discipulado, porque a gente vai ver aí ao longo dos tópicos da nossa lição que isso está extremamente ligado um ao outro e precisamos de maturidade para entender o discipulado cristão. Amém? Pode passar o slide aí, professor. O nosso texto bíblico básico se encontra em Mateus 4, 18 ao 22, João 8, 31 e 32, João 13, 34 e 35. Eu vou ler rapidamente cada um desses textos aí. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Mateus 4, 18, que é um texto que desses textos básicos aí, é um texto que eu gosto muito e é muito interessante para a nossa lição. Mateus capítulo 4, versículo 18, que diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Versículo 21. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então, eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Eu vou parar na leitura desse aí, vamos para o texto áureo. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Esse é o nosso texto áureo. E nós temos aprendi com um grande professor que nós temos na EBD, o professor Alex Rodrigues, que o texto áureo é o texto de ouro. Se eu não pudesse estar aqui, era só você ler o texto áureo que você ia entender a lição. Amém? Pode passar o slide. E nós temos 3 objetivos nessa lição, que é compreender as relações estabelecidas entre discipulado e maturidade, entender as implicações do discipulado para o cristão amadurecido, e o terceiro objetivo é conhecer o preço do discipulado para o cristão amadurecido. E ao longo dos tópicos nós vamos discorrer e buscar alcançar esses objetivos através da nossa lição. Amém? No nosso tópico 1, ele fala sobre as relações estabelecidas entre discipulado e maturidade. Vejamos, o discípulo de Cristo, o verdadeiramente amadurecido, ele compreende que nós fomos chamados à liberdade. O texto de Gálatas 5,13 nos mostra algo muito interessante em relação à liberdade. O discípulo de Cristo, ele sabe discernir a sua liberdade em Cristo. Ele não fica preso em legalismos, falsas ideias. Existem até alguns mitos que eu digo que o povo inventa, né, que são chamados, entre aspas, tá? Bem claro aqui, mitos cristãos. Infelizmente, a falta de conhecimento da palavra de Deus, a falta de conhecimento acerca de Cristo, a falta de maturidade, porque o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo nos leva à maturidade, infelizmente deixa muita gente presa a ideias falsas, a certos conceitozinhos que atrapalham a vida da pessoa. Ora, a gente vê aí no nosso meio evangélico que há muitos mitos cristãos, que eu digo, né, que o pessoal inventa mitos que não tem nada a ver com a palavra de Deus, acabam até se perdendo nessas coisas. E o cristão maduro, ele, justamente por ter essa liberdade em Cristo, ele vai entender esse limiar que existe para você ser um cristão maduro. Vejamos o texto de Gálatas 5,13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. A carta aos Gálatas,
o apóstolo Paulo está tratando de questões do legalismo judaico. Ele está fazendo um contraponto a certas ideias erradas, ideias religiosas, ideias legalistas, e que a palavra de Deus nos leva a nos livrarmos desses conceitos errados, nos leva a nos livrarmos dessa imaturidade quanto ao conhecimento de Deus. E isso é uma coisa que, consequentemente, o cristão maduro vai ter. A nossa base de fé é a palavra de Deus. A nossa base de fé é a Bíblia Sagrada. E quando você tem esse conhecimento, você sai desse vamos dizer que um campo de ignorância. E isso te leva a um outro nível de maturidade para você entender verdadeiramente o propósito pelo qual estamos aqui, que é discipular, ganhar almas e discipular pessoas para o reino de Deus. O objetivo de Deus, o desejo do Senhor é que todo homem venha a ser salvo. E isso é feito através de pessoas. Quando nós vemos no texto de Mateus 28, do 19 ao 20, que diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso aí é a grande comissão. Isso eu tenho certeza que todos nós cristãos já ouvimos falar desse texto. Já ouvimos alguém explicar esse texto. Não é um texto muito complicado. Você não precisa fazer uma exegese profunda. Você não precisa ser um mestre, um doutor em teologia para entender esse texto. É a grande comissão. É o chamado que Cristo tem para todos nós, que é ganhar almas para o reino de Deus, discipular, ensinar. E isso que nós estamos fazendo aqui. Você que está aí assistindo essa aula, você está buscando conhecimento, e eu tenho certeza que você, ao buscar conhecimento da palavra de Deus, está apto a ganhar almas para o reino de Deus, a ensinar pessoas, a discipular pessoas. E isso é extremamente importante, porque é isso que nos traz vida. É isso que nos faz ser verdadeiramente um dos requisitos para sermos verdadeiramente discípulos de Cristo. É praticarmos a grande comissão. Se temos a salvação em Cristo, isso não é para ser retido a nós. Isso não é só para nós. Isso é para todos. Isso passa por pessoas. Se você vê a história da sua salvação, assim como a história da minha salvação, ela passa por pessoas. É alguém que conheceu a Cristo e falou de Cristo para outra pessoa, e essa pessoa veio, e às vezes um tio, uma mãe, um avô nosso. Eu, na minha família, tenho a história do meu avô, que foi o primeiro cristão convertido da minha família. Isso envolveu pessoas. Alguém chegou com ele, falou de Cristo para ele, e ele se converteu, aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ele passou para outros da minha família, que passaram para mim. E isso tem a ver com pessoas. Eu vou sempre focar isso nessa aula, porque os propósitos de Deus na Terra, eles passam por pessoas. E a gente precisa entender, através da maturidade que temos que ter em Cristo, entender essa grande comissão que é o que o Senhor Jesus deu para nós. Os discípulos são chamados pelo próprio Senhor. A expansão do reino de Deus, ela vai passar adiante, ela tem que passar adiante. E o Senhor vai usar cada um na sua particularidade, cada um do seu jeito, cada um a seu modo. Existem pessoas que você vai alcançar que eu não vou alcançar. Existem pessoas que eu vou alcançar que você não vai alcançar. E o Senhor precisa de todos nós, como numa grande engrenagem. O apóstolo Paulo fala da igreja como corpo. Somos uma grande engrenagem. Todos são importantes.
Todos são importantes no reino de Deus. E existe um chamado, existe alguns chamados específicos de Deus. Só que existe um chamado geral, que é a grande comissão. Ide por todo mundo, fazer discípulos, ensinando-os, ganhando almas para Cristo. Essa é a grande comissão que é para todos os cristãos, independente do seu dom, independente da sua condição social, independente do lugar onde você vive, do país onde você vive, independente se você é do norte, do nordeste, do sul, se você é da Europa, se você é da Ásia, essa é a grande comissão. Nós somos chamados pelo próprio Deus. Foi Jesus que deixou essas palavras para nós. E ele irá nos garantir nessa grande comissão. Lá no Antigo Testamento, quando nós vemos, Deus chamava as pessoas por sonhos. Vejamos o exemplo de José, que foi chamado por Deus através de um sonho, através da sua voz audível. Gideão foi chamado por Deus através de uma voz audível. Ele ouviu a voz de Deus. Por revelações, por visões, que é o caso do profeta Isaías. E isso, vemos como Deus usa de particularidades para poder nos alcançar. Eu sempre digo que o desejo de Deus, que algo que Deus deseja muito, somos nós. Não porque ele precise de nós para se sentir completo, não porque ele precise de nós para se sentir mais Deus. Ele é soberano, ele precisa que você o aceite para que ele venha a ter relacionamento com você. E isso, Deus, o maior objetivo de Deus, até brinco, e são palavras minhas, um dos maiores objetivos de Deus somos nós. É ter relacionamento com nós através do amor. Isso não é ele não busca uma relação porque ele precisa de nós. Não, é porque ele nos ama. Ele tem um amor ágape por nós. E nós precisamos passar isso à frente através do discipulado, ensinando, ganhando almas para Cristo. E isso você só vai entender verdadeiramente quando você alcançar uma maturidade. E hoje no Novo Testamento, quando nós lemos a palavra de Deus no Novo Testamento, Deus fala principalmente pela sua palavra e pelo seu filho, que estão extremamente ligados, porque quando você tem contato com a palavra de Deus, você está tendo contato com o Filho de Deus. Você conhece mais a Deus, você cria relacionamento com Deus, porque a palavra ela é extremamente eficaz, a palavra é poderosa. Então, quando você tem esse contato com a palavra de Deus, você está tendo contato com o Filho. Quando o escritor de Hebreus fala que, lá no capítulo 1, do verso 1 ao 2, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. Ora, a palavra de Deus e Cristo estão ligados por quê? Porque de Gênesis a Apocalipse, você vai ver falar de Cristo. Lá no Antigo Testamento, em forma simbólica, em forma de tipos, mas você está ouvindo falar de Cristo. Então, estão intimamente ligados. Amém? Esse chamado, ele, como eu falei para vocês, ele é diverso. Existe chamado geral e existe alguns chamados específicos. E Deus chama de diversas formas. Lembrando sempre que é, antes de tudo, pela sua palavra e pelo seu filho. Mas Deus nos chama de diversas formas. Até porque Deus entende que o ser humano é diverso. Deus entende que o ser humano é único. E Deus não se limita a tempo, a espaço, a meio, modo. Deus não se limita a nada disso. E nós precisamos entender que Deus nos chama
Os discípulos do Senhor, que somos nós, que é eu, que é você, os discípulos são chamados não por aquilo que temos, não por aquilo que somos, não. Independe de sua classe social, você pode ser o cara mais bem qualificado da sua família, você pode ser o cara mais bem qualificado da sua igreja, em termos acadêmicos, mas Deus não te chama por isso. Você pode ser o cara menos qualificado da sua família, você pode ser o cara menos qualificado academicamente da sua igreja, mas Deus não te chama por isso. Ele nos chama por aquilo que temos no nosso coração. Somos chamados pelo Senhor por aquilo que abrigamos no nosso coração. Temos uma história muito interessante, que quase todos conhecem, que é a história de Davi, da unção de Davi pelo profeta Samuel. Deus não olhou para a aparência, Deus não olhou por aquilo que ele tinha, ou por aquilo que ele era. Não, ele olhou pelo coração dele. O próprio Deus repreende o profeta Samuel falando: Samuel, você, o homem, olha com os olhos, eu vejo o coração. A motivação de Deus é diferente. A motivação do Senhor, ela é não para aquilo que possuímos ou temos. Amém? Pode passar próximo slide, pastor? As implicações do discipulado para o cristão amadurecido. Aí entraremos numa parte onde veremos muito mais o quanto precisamos da maturidade para podermos sermos, antes de tudo, discípulos e para podermos discipular. O discipulado tem uma frase que eu tirei da revista, que é muito legal, que você que está acompanhando aí na sua revista vai ver, do pastor Paulo Romão Solonca, que diz assim: discipulado cristão é algo artesanal, leva tempo, exige... Acho que eu errei aqui, não, vou reformular a frase. Discipulado cristão é algo artesanal, leva tempo e exige paciência, perseverança e abnegação. Não se faz um discípulo transferindo apenas conhecimento. Requer o compartilhar da própria vida. Olha que interessante. Você não vai fazer discípulos se você não entender que você não precisa só de uma transferência de conhecimento da palavra de Deus. Isso é parte primordial. Mas quando você mostra para quem você está discipulando, para o próximo, a palavra de Deus aplicada à sua vida, que é o que ele fala aqui, requer compartilhar, o compartilhar da própria vida, e isso só a maturidade vai te fazer entender, porque quando você entende que a sua vida com Deus, as suas experiências com Deus, elas vão ajudar muito no discipulado, aí você entra numa outra dimensão do discipulado e da maturidade cristã. Você precisa, ao compartilhar da sua vida, quando você discipula alguém, você precisa ter tempo, você precisa disponibilizar tempo. Hoje, não temos mais a barreira de só estarmos fisicamente. Não estou dizendo aqui que o discipulado não precisa ter contato, você precisa ter contato. Nada substitui o contato pessoal. A internet, as redes sociais são facilitadores da comunicação, mas eu acredito que nada vai substituir o contato pessoal. E o discipulado, não podemos perder esse discipulado com o contato pessoal. Porque isso você compartilha das suas experiências, você compartilha das suas experiências com Deus. A pessoa vê, se você tiver a maturidade de viver a palavra de Deus, a pessoa vai ver a palavra de Deus na sua vida. Ela vai ver o que a palavra causa quando ela está em ação, quando ela está em prática. Porque a palavra de Deus, se você não praticar, para você vai ser um livro de teoria. Mas se você botar em prática, meu irmão, aí você vai ver que a palavra de Deus é viva, é eficaz.
E você vai ver que a Bíblia é um livro extremamente prático. E aquilo ali que você põe em prática, você vai ver que aquilo é uma verdade absoluta. Então, o discipulado exige paciência. Muitas vezes você pega uma pessoa, as próprias relações humanas, elas precisam de paciência. As próprias relações entre num casamento, entre filhos, entre pais e filhos, entre amigos. O relacionamento, ele exige paciência. Hoje, infelizmente, vivemos num mundo em que as pessoas querem cada vez estar mais afastadas um do outro. Hoje, por que se valoriza muito as amizades de internet? Por quê? Porque você não tem contato, não tem choque, não tem atrito, que é normal de toda relação. Então, hoje as pessoas valorizam cada um na sua, você lá, com a cara no seu celular, eu aqui com a cara no meu, e a gente se resume a isso aqui. E o nosso relacionamento se resume a isso. E nós precisamos entender que isso aqui é um facilitador, mas não é tudo. Não é tudo. Você precisa ter contato pessoal, que é o que essa frase desse pastor fala. O discípulo amadurecido, ele tem íntima relação com o verbo divino. Ele segue o mestre. Ele abre os ouvidos às instruções do mestre. Ele aprende do mestre. Ele toma sobre si o seu jugo. Ele pratica a sua vontade. Ele permanece em seu caminho. Ele o busca dia a dia. E o busca dia a dia para cada vez mais se parecer com ele, que é o que nós precisamos. E isso aqui tudo exige maturidade, exige decisão. E a decisão não é de Deus, a decisão primeiro é sua. Antes de tudo, você precisa tomar essa decisão de seguir ao mestre. E seguir ao mestre não é fácil, por quê? Vemos na prática da nossa vida cristã muitas pessoas que se afastam dos caminhos do Senhor ou que não querem os caminhos do Senhor. Por quê? Porque não querem renúncia. Uma das heranças para o cristão que Cristo deixou para nós, além das bênçãos, além das vitórias que Cristo nos garantiu no sacrifício da cruz do Calvário, exige renúncia. E muitas vezes as pessoas não querem renunciar. Muitas vezes as pessoas não querem abrir mão da sua vida de pecado, não querem ouvir instrução, elas não querem aprender de Deus, não querem tomar sobre si o seu jugo, não querem praticar a vontade de Deus, querem viver a seu próprio modo, ou muitas vezes, quando é pior, ela quer adaptar a palavra de Deus à sua vida. E isso tudo você precisa ter maturidade para você entender e tomar a decisão de seguir a Cristo, de permanecer no caminho do Senhor, de buscar dia a dia parecendo-se cada vez mais com Ele. Ora, fomos feitos imagem e semelhança de Deus. E isso, quando você tem um relacionamento íntimo com Deus, quando você tem um relacionamento íntimo com o Verbo Divino, você cada vez mais parece com Ele. Eu tenho certeza que todos nós temos uma experiência assim. Quando você se relaciona com alguém, seja esposo, esposa, filho, filha, um amigo que você tem uma intimidade, há uma troca de informações, há uma troca de experiências, há uma troca que você acaba se parecendo um pouquinho mais com aquele amigo, com aquela pessoa que você se relaciona, ou ele se parece um pouquinho mais com vocês. Por quê? Isso é natural, é consequência do relacionamento. E essa maturidade de entender que nós precisamos nos relacionar com o Senhor, nós precisamos abdicar, sabe? Nós precisamos negar a nós mesmos. Isso vai te fazer crer que... Porque se você não pratica isso, você não crê. E isso a prática desses itens que eu citei aqui
vai te fazer crer verdadeiramente que Jesus pode salvar, vai crer verdadeiramente na transformação que só Cristo pode operar no ser humano. E aí você sim vai entender e ganhar almas para Cristo, e discipular e saquear o inferno. Amém? O discípulo amadurecido, ele também dá fruto. O texto de João 15, verso 1 e verso 2 diz assim: Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Todo ramo que em mim não dá fruto, vou reformular, todo ramo em mim que não dá fruto, atira e limpa todo aquele que dá o fruto, para que dê mais fruto. Essa limpeza aqui, que Jesus está falando, é o podar que Deus faz a nós mesmos. É muitas vezes tirar a craca do nosso pecado, é muitas vezes tirar aquela sujeirinha ali que tem, que nos impede de dar frutos. É isso que Jesus fala no texto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ora, o que nos limpa, o que nos lava é a palavra de Deus. Somos lavados pela água que é a palavra de Deus. Então, o discípulo amadurecido, ele vai dar fruto. Dar cada vez mais fruto. Então, isso aí só com maturidade. Isso aí só quando você alcança a maturidade. E a maturidade faz um ser... É engraçado que na biologia, uma das condições de reprodução é uma maturação. Olha que interessante. Um ser vivo, ele só consegue se reproduzir com maturação, quando ele alcança uma maturação. E é isso que nós precisamos trazer para a nossa vida espiritual. Alcançarmos a maturação para assim podermos reproduzir. Olha como é que as coisas se interligam. Olha como é que a natureza, que Jesus usa muito para poder ilustrar as verdades que ele tem para nos passar, ela se interliga com a palavra de Deus. Você só vai conseguir reproduzir, gerar frutos, se você tiver alcançado uma maturação. Amém? Você só vai alcançar essa maturidade através do relacionamento com Deus. Outro tópico aqui, o tópico 2.2.1 da sua revista, ele fala assim: deem frutos enquanto caminham. A gente não pode confundir o ato de dar fruto com a mera atividade na igreja. Isso é um ponto muito importante dessa lição. Vemos que, antes de tudo, nós não estamos na igreja apenas para sermos ativistas religiosos, apenas para cumprir uma função ali, uma função eclesiástica. Não, antes de tudo, que é a nossa principal razão de viver, tem que estar centralizado em Cristo, em parecermos com Cristo, em nos aproximarmos do Senhor, em termos o caráter de Cristo. Essa é a nossa razão principal. Você desenvolve um trabalho na sua igreja, você desenvolve uma atividade na sua igreja, mas antes de tudo tem que ter a centralidade em Cristo. Porque senão você vira um mero ativista. Porque senão você vira um mero ativista, meu amigo. Em todos os movimentos político, filosófico, em tudo que é movimento que você vê aí, religioso, existem ativistas. Só que a Igreja de Cristo se diferencia por termos, em primeira mão, a centralidade de Cristo, a nos parecermos mais com Ele, a nos aproximarmos dele. E aí sim, nós vamos desenvolver nosso trabalho, nosso chamado, nós vamos desenvolver os nossos dons de forma madura. E isso é primordial, porque infelizmente nós vemos na igreja muitas pessoas que são meros funcionários, que são meros ativistas, que são pessoas até ativas,
que são pessoas até que desenvolvem bem um trabalho, mas já perderam a essência. E a gente não pode chegar nisso. E a maturidade nos faz entender isso. A maturidade nos faz botar Cristo no devido lugar, que é o primeiro lugar. E aí, se nós conseguimos desenvolver tudo aquilo que temos, todos os dons que o Senhor nos concedeu de forma excelente e de forma que vai agradar ao Senhor e de forma que nós vamos ganhar almas para Cristo e de forma que nós vamos frutificar cada vez mais. Nós vamos multiplicar a semente da palavra de Deus na vida das pessoas. Pastor, pode passar para o próximo slide, que é o tópico 3, que é o preço do discipulado para o cristão amadurecido. Lucas 9:23 diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Meu irmão, minha irmã, não é fácil. Não é fácil. E não é fácil só para você, não. Não é fácil também para mim. Para todos nós é difícil tomar a cruz de Cristo. E aí nós temos que ter maturidade para tomar essa decisão. Porque imaturo não toma decisão. Imaturo não nega-se a si mesmo. Imaturo não chama a responsabilidade para si. Isso tem custo envolvido. Isso tem custo que nós temos que abdicar das nossas vontades, muitas vezes do nosso ego, muito do nosso ego. Infelizmente, o nosso ego, muitas vezes, ele está numa centralidade da nossa vida. Muitas vezes, Cristo não está no centro da nossa vida. Muitas vezes, Cristo fica em segundo plano. Primeiro é o meu ego. E a gente não pode deixar que isso aconteça. Sabe por quê? A grande crise do ser humano, quando lemos o relato da criação, lá em Gênesis, Deus nos fez imagem e semelhança dele. Só que o ser humano aceitou a proposta de Satanás de não apenas ser semelhante a Cristo, que é uma honra tremenda de sermos semelhantes ao Senhor. Nós comemos do fruto querendo ser Deus. A grande crise do ser humano é querer tomar o lugar de Deus. O ser humano adora brincar de ser Deus. Quando você fala isso, você de repente pode ver a sua mente homens ditadores que queriam tomar o lugar de Deus, pessoas famosas que queriam achar que são acima de Deus. Não. Muitas vezes eu e você vivemos isso na nossa vida cotidiana. Às vezes, em decisões simples da nossa vida, você bota Deus de lado. Eu e você botamos o Senhor num lugar que não era para ele estar, que é em segundo lugar. Porque o nosso ego tem que tomar conta. E é isso que a gente não pode fazer. Muitas vezes, no nosso dia a dia, tomamos decisões sem nem aí para Deus. Meu ego primeiro. Muitas vezes na nossa vida tomamos decisões que nem aí para Deus. É primeiramente eu, primeiramente o meu ego. E não podemos fazer isso. E isso é uma coisa que o pecado nos traz, que é querer tomar o lugar de Deus. Que é querer tomar a centralidade que é de Cristo na nossa vida. E um maduro, um cristão maduro, ele entende que ele precisa tomar a cruz de Cristo, negar a si mesmo e seguir a Cristo. A cruz é um símbolo de sacrifício. Um dos maiores símbolos de maturidade é a renúncia a si mesmo. É assumir responsabilidade, é você entender que você precisa de Deus, que você é um pecador, que você é um miserável pecador e precisa se aproximar cada vez mais do Senhor. E a maturidade traz esse senso, esse tato. E carregar a cruz de Cristo também é lidar com as adversidades da vida. E isso
Jesus nunca nos enganou. Ele nunca escondeu isso de nós. João 16,33 diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa paz que só Jesus pode dar. Essa paz interior. Meu irmão, o pau tá quebrando lá fora. O pau tá quebrando ao seu redor. Doença, adversidade, problemas. Mas você tem uma paz. E a paz não significa ausência de problema. A paz não significa que você vai negar que há um problema. Não. Mas isso não te desestabiliza. Isso não tira o seu foco, que é Cristo. E isso te leva a alcançar pessoas. Sabe por quê? A paz que você carrega em Cristo Jesus no seu coração, essa paz, ela contagia. Ela é contagiante. As pessoas não entendem. O mundo não entende. Não bate. Se você for ver pela lógica, às vezes você está passando por uma situação, às vezes você está passando por um problema muito sério. E aí você olha, caramba, não bate, mas eu tenho paz. Sei que tem um problema, estou buscando resolver. Estou orando ao Senhor para vencer uma batalha, uma adversidade. E o ímpio, quando está olhando você, ele fala assim, caramba, eu não consigo entender isso. Ele está passando por adversidade, ele está passando o chicote comendo no lombo dele, e ele mesmo assim tem paz. E é aí que você tem uma grandiosíssima oportunidade de ganhar aquela pessoa para Cristo. Porque essa paz não é sua. Essa paz é de Cristo. É só Ele que pode dar. E aí você pode alcançar esse próximo que não conhece a Cristo vivendo essa paz. E você vai ter uma tremenda oportunidade e a pessoa vai ver na prática o que a paz de Cristo pode fazer. O que a paz do Senhor, ela pode transformar a vida de alguém que nunca teve paz, que sempre viveu sabe, é uma pessoa confusa de si, é uma pessoa que não tem a dimensão do propósito para que ela veio na Terra. E isso, você vai transferir essa paz, você vai poder mostrar, através da palavra de Deus, discipulando aquela pessoa, ganhando aquela pessoa para Cristo. E isso, e uma das coisas mais importantes, que é um símbolo do caráter de Deus, é o amor. É o amor. E isso você só vai viver esse amor porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou de forma sublime, de forma incomparável. Não há nada que possa medir o amor de Deus. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, não tem medida, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pastor, pode passar o próximo slide, que é a conclusão? E aí eu fecho essa lição sobre maturidade e discipulado, falando de um texto que se você não entender isso, você não consegue viver. Você não consegue ter compaixão pelo outro. Você não consegue ter a dimensão de que o outro, de que antes de tudo você precisa de salvação e de que o outro precisa de salvação. O seu irmão, você precisa viver em comunhão com o seu irmão. Você precisa ter amor. Que é o texto de João, que está lá em João 13,35, que diz assim, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Meu irmão, um dos maiores símbolos do amor
de Deus, a essência do caráter de Deus é o amor. Ora, Deus é amor. Como que o mundo vai crer que Jesus é o nosso Salvador? Como que o mundo vai crer que Jesus veio a essa terra, que se entregou por nós, se nós não amarmos uns aos outros? Nós precisamos exalar isso do caráter de Cristo, do caráter de Deus, que é o amor. Muitas vezes é difícil, eu entendo. Muitas vezes não é fácil a gente viver esse amor. Muitas vezes nós todos estamos no mesmo barco. Todo mundo com seus problemas, temos pecados, temos erros, temos falhas, e muitas vezes a gente se irrita nisso com o outro, mas nós temos que entender que temos que ter o amor para com os outros. Não é fácil a relação. É isso aí. Aqui nós não estamos no céu, estamos na igreja, estamos na terra. Então pode haver uma divergência de pensamento, pode um irmão te chatear, muitas vezes te magoar, mas você precisa entender o amor, que é o caráter sublime do Senhor. E através disso, e quando você tem a maturidade, você entende isso. Quando você tem o entendimento do amor de Deus, que nos perdoou, mesmo não merecendo nada, mesmo nós sendo miseráveis pecadores que não fizemos nada para alcançar, não fizemos nada para ter o amor de Cristo. É Ele que a obra é toda dele. A obra é dele. A obra salvífica de Cristo que nos faz ser salvos, que nos faz reconhecermos que somos pecadores e precisamos dele. Isso nós precisamos exalar para onde você for, onde você vive, onde você estuda, na sua família, com seus parentes. Você precisa exalar esse amor de Cristo, que é ter compaixão para com o próximo. Eu finalizo a minha aula resumindo a tudo ao amor de Deus. Exale o amor de Cristo. Onde você for, viva a palavra de Deus. Viva tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus. Busque cada vez mais ao Senhor para que você possa ter um coração ensinável, um coração apto a discipular. E eu tenho certeza que Deus vai te usar para você ganhar almas para Cristo. Eu tenho certeza que Deus vai te usar para poder você alcançar a tua família, a tua casa, aquelas pessoas que vivem próxima de você, no seu trabalho, e você vai ser verdadeiramente um discípulo de Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, assim como de mim também. Que nós possamos ter a maturidade para podermos discipular e ganharmos almas para Cristo. Amém? Agradeço aqui a minha oportunidade, agradeço ao pastor Edivanei, que está aqui comigo nessa escola bereana, e até a próxima. Deus abençoe a sua vida.